Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 7. Mas antes de começar o nosso estudo, eu queria lembrá-los que este conteúdo aqui, ele é produzido para ajudar você a estudar a Bíblia. Por isso é importante haver dedicação da sua parte. Eu recomendo que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. Essa aula aqui, ela tem uma estratégia muito própria para facilitar o seu aprendizado. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar algumas informações que lhe são úteis. Primeiro você vai encontrar o cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Há também uma aula-atividade que é importante para verificar o seu aprendizado. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, estamos na lição de número 7. E o título da lição de número 7 é O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana, a água que sacia a sede para sempre. Bem, para começar então a nossa lição, eu quero introduzir e apresentar a vocês o cronograma da aula, a maneira como eu quero apresentar este conteúdo e como ele será explicado aqui neste vídeo. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão do vídeo, eu quero explicar a vocês o contexto literário de João 4,15. Como vocês bem sabem, esse é o texto áureo, o texto mais importante da lição. E na primeira sessão eu quero explicar o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Já na segunda sessão da lição, eu quero explicar João capítulo 4, versículo 15 até o versículo de número 18. Na terceira sessão, eu gostaria de fazer 4 aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos as verdades de Deus. Por fim, na quarta sessão, nós encerramos verificando o aprendizado. Essa atividade serve para verificar aquilo que você aprendeu. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar este cronograma e todas essas informações que, seguindo rigorosamente este procedimento, o seu aprendizado aqui será muito efetivo. Começando a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de João capítulo 4, versículo 15. Veja, uma das características literárias aqui do Evangelho de João é que João costuma construir muitos contrastes enquanto vai escrevendo o seu texto. Por exemplo, ele cria um contraste entre a história de 2 personagens. Um deles chamado Nicodemos e o outro ele não identificar chamado aqui de mulher samaritana. É um contraste entre 2 pessoas diferentes que se aproximam de Jesus. Enquanto Nicodemos é apresentado como sendo um mestre religioso em Israel, essa mulher vai ser apresentada como sendo uma pessoa pecadora, que tem certas práticas imorais. Ouvindo essa comparação, este paralelo entre esses 2 personagens, provavelmente você deve pensar, então João, já que vai pegar um paralelo entre um homem religioso e uma mulher pecadora, muito provavelmente vai mostrar a superioridade de Nicodemos à mulher. Só que é aqui que João nos surpreende, porque João, ao invés de mostrar esta superioridade religiosa de Nicodemos, ele cria um contraste irônico. Irônico porque de onde menos se espera é de onde mais se apresenta respostas. Por exemplo, enquanto a mulher samaritana compreende a mensagem de Jesus, responde de maneira apropriada a mensagem de Jesus e compartilha com todas as pessoas ali a mensagem de Jesus, Nicodemos se mostra incapaz de conseguir compreender aquilo que Jesus estava ensinando. A pessoa que tinha mais condições de entender o ensino de Jesus é a que não entendeu. Enquanto aquela que tinha a pior das reputações compreendeu completamente e ainda testemunhou. Isso é irônico. O João, então, aqui no seu evangelho, vai nos apresentar esses contrastes irônicos. É um tipo de contraste que poderia, assim, muito facilmente frustrar as expectativas de um judeu religioso de época, né? Vendo tal comparação, ele ficaria frustrado. Mas João faz isso intencionalmente. Ele faz isso por pelo menos 2 motivos. Primeiro, ele faz isso porque esta é uma característica literária para apresentar os principais
pontos de cada um desses personagens que estão sendo narrados. Então, essas comparações que são feitas aqui, né, de maneira irônica, são comparações para mostrar as qualidades e as características de cada um desses personagens. Segundo, João faz isso também, e talvez esse é o ponto mais importante, para que o seu público que vai ler esta carta, que está lendo este evangelho, compreenda que eles não devem julgar nenhuma pessoa pela sua aparência. Inclusive, ele vai dizer isso de maneira muito mais objetiva aqui no evangelho. Eles não devem olhar a reputação de uma pessoa ou a sua vida para, a partir disso, julgar essa pessoa negativamente ou positivamente. A obra que Jesus está realizando não se limita por essas barreiras que são impostas por pessoas ou por tradições religiosas. Jesus não lida com o ser humano assim como as tradições religiosas lidam e nem tampouco como as pessoas lidam. A obra que Jesus está fazendo vai além de tais expectativas. Kinner explica nessa citação que eu quero ler com vocês o motivo por que Jesus vai fazer isso. Porque Jesus supera as expectativas humanas. Essa é uma citação importantíssima para compreendermos a nossa lição. Jesus rompe pelo menos 3 barreiras importantes nessa história. Primeiro, a barreira socioétnica, de séculos de preconceito entre os judeus e samaritanos. Segundo, a barreira de gênero. Terceiro, a barreira moral, imposta pela reputação da mulher. O ponto central, preste atenção nisso, do relato, aparece no capítulo 4, versículo 23 e 24. Aqui está o ponto central. Qual é o ponto central dessa história? O Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando. Mas quem é que o Pai vai usar para fazer isso? Jesus. Ele enviou Jesus e essa mulher específica. Que citação esplêndida, né? Kinner afirma que Jesus rompeu 3 barreiras importantes nessa história para se aproximar dessa mulher. Não preciso explicar, porque a citação explica. O ponto-chave é, por que Jesus rompe 3 barreiras importantes e difíceis para ir até essa mulher? E isso é o ponto-chave aqui, né? O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como o Pai está procurando, ele enviou Jesus para ir atrás dessas pessoas. E é isso que Jesus está fazendo. Ele vai ali atrás daquela mulher, ali atrás daquela comunidade samaritana. Aqueles aspectos que seriam sentidos como necessários, imprescindíveis para a vida de um adorador, aspectos que são colocados por uma pessoa religiosa, são completamente desconsiderados por Jesus. Por isso que o Kinner chamou de obstáculos que Jesus supera. O gênero dessa pessoa, ela é uma mulher. A religião dessa pessoa é uma religião estranha, que não é nem judaísmo e nem cristianismo. A questão de etnia, a sua história moral, nenhum desses aspectos impedem Jesus de encontrar essa mulher e tornar essa mulher uma das pessoas que vão prestar a verdadeira adoração ao Pai. Jesus procura pessoas e supera obstáculos para encontrá-las. Todas as exigências que são colocadas pelos líderes religiosos e por um homem religioso para a vida de um adorador não servem porque Jesus está procurando pessoas para adorá-lo que são pessoas alvos da obra de Cristo Jesus. Essas coisas todas que são exigências humanas e religiosas e da tradição, elas vão ser deixadas de lado, não porque elas não são importantes. Questões morais são muito importantes. Inclusive, Jesus vai lidar de maneira muito objetiva com o problema moral dessa mulher. Mas essas coisas são deixadas de lado porque as pessoas que Deus procura não se baseiam no passado dessas pessoas. Deixa eu repetir. As pessoas que Deus procura não se baseiam no passado dessas pessoas.
As pessoas que Deus procura se baseia na resposta que essas pessoas estão dando ao evangelho que está sendo apresentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta que essas pessoas dão ao que Jesus está ensinando é que vai ou não tornar essas pessoas verdadeiros adoradores. No caso dessa mulher, quando ela ouve o ensino de Jesus, quando ela crê em suas palavras, ela então é encontrada por Deus. É uma mulher que é encontrada por Deus porque ela respondeu de maneira apropriada aquilo que Jesus estava dizendo. Além disso, é exatamente pela resposta apropriada que essa mulher ofereceu a Jesus que outros samaritanos são convidados a vir conhecer Jesus e ouvir os seus ensinos. E por causa desta mulher, vai surgir ali uma comunidade de fé, da qual esta mulher é a primeira a crer em Jesus. É a fundadora, né, da Igreja dos Samaritanos, vamos chamar assim, só para ilustrar. E essa lição, o que nós vamos estudar é exatamente isso. Como que essa mulher pecadora se tornou a primeira seguidora de Jesus entre os samaritanos. Veja, como essa é uma história longa, que tem aí 42 versículos, eu não tenho como explicar todos os versículos, porque senão a aula ficaria muito extensa. Eu queria explicar apenas um aspecto histórico dessa história que está sendo apresentada por João. Professor, quais são os aspectos dessa história que eu devo saber? Aqui estão os principais aspectos da história, e aí eu queria dizer qual deles que eu quero explicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos. Começa João capítulo 4, versículo 1 e termina no versículo 42. Quais são esses aspectos, professor? Vamos lá então, deixa eu limpar aqui. Ok, foi limpo, agora deixa eu riscar. Primeiro, João capítulo 4, versículo 1 ao 6, o cenário dessa história. Depois, versículo 6 a 9, as barreiras sociais são quebradas. Depois, versículo 10 a 14, o dom da água viva. Versículo 15 a 18, a questão moral. Versículo 19 a 24, a adoração verdadeira. 25 a 30, a revelação de Jesus e o testemunho da mulher. 31 a 38, cumprindo sua missão. E por fim, a fé dos samaritanos, versículo 39 até o versículo 42. Deixa eu te perguntar, qual é o nosso texto áureo? João 4,15, não é isso? Então, o meu foco vai estar apenas nesse aspecto específico aqui, ó. A questão moral que Jesus precisou lidar para tornar essa mulher um verdadeiro adorador. Sim, ela tinha um problema moral e Jesus precisou lidar com este problema moral para que ela pudesse ser encontrada por Deus. Eu quero explicar isso para vocês, então, na segunda sessão dessa aula. Começando a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15, até o versículo de número 18. Eu começo explicando o versículo de número 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Veja só, no versículo 13, Jesus começa a falar com essa mulher sobre água viva. Uma água que vai saciar a sede e uma água que vai dar a vida eterna. Porém, essa mulher compreendeu que era uma água literal, como essa aqui que eu tenho aqui para beber, ó. Ela compreendeu uma água em sentido literal, como se fosse realmente uma água mágica. E este é mais um dos paralelos que João faz com Nicodemos. Você lembra quando Jesus procurou Nicodemos, quando Jesus falou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Nicodemos compreendeu aquilo de maneira literal, como se Jesus estivesse falando de um nascimento natural, né? Ele precisaria sair do ventre da sua mãe novamente. No entanto, em ambos os casos, tanto no caso de Nicodemos, como aqui no caso da mulher samaritana, a linguagem de Jesus não é natural. Jesus não está falando de água natural e Jesus também não está falando de parto natural. Jesus está falando em um aspecto espiritual. Nesse caso aqui, para ajudar a mulher a compreender que água é essa que Jesus está se referindo, Jesus
vai tratar o problema moral daquela mulher. E para tratar o problema moral daquela mulher, o que é que Jesus faz? Jesus pede que ela chame seu marido, para que então seja esclarecido a ela o que é essa água viva que Jesus está oferecendo. Veja comigo. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Veja que a resposta da mulher é uma tentativa muito clara de tentar enganar Jesus. Porque quando ela diz que não tem marido, ela está querendo esconder aqui um passado ou um presente do qual ela se envergonha muito. Naquela cultura, essa resposta que ela está oferecendo para Jesus significa que ela não tem nenhum relacionamento com nenhum homem. Mesmo que seja um relacionamento casual, ela não possui. Vá buscar seu marido. Não, eu não tenho nem marido e nem um relacionamento casual com homem algum. Ela diz que não tem nenhum envolvimento em nenhum tipo de relacionamento com nenhum homem. Como na cabeça dessa mulher, ela pensa que Jesus está falando de água natural, talvez Jesus esteja fazendo uma pergunta natural, né? Ele está me prometendo uma água que vai saciar a minha sede eternamente. Talvez ele está me fazendo uma proposta natural. Talvez Jesus estivesse interessado em se casar com ela. E prover sustento, então, para que, pelo resto dos seus dias, ela tivesse o que comer. Daí não lhe faltaria mais água, porque Jesus se casa com ela e Jesus teria, então, o suficiente para sustentá-la pelo resto da sua vida. Mas é claro que Jesus não está se referindo a esse tipo de água. Jesus está falando de uma água espiritual. E a proposta de Jesus aqui não é uma proposta humana. Por isso que Jesus responde para ela. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Se nós considerarmos uma questão cultural, naquela cultura, os homens tinham uma preferência por jovens virgens para casar. Se essa é uma mulher que já teve 5 maridos, essa é uma mulher que não seria valorizada por um casamento, porque ela não é a preferência cultural, não é uma opção natural. Mas o fato de Jesus ter dito que ela já teve 5 casamentos, sugere que alguma coisa tornava essa mulher desejável para os homens daquele local. Como Jesus diz que o homem com quem ela vive não é casado com ela, isso indica que ela não encontra mais ninguém que estivesse disposto a assumi-la formalmente como esposa. Você tem um marido, mas este marido, de fato, não é casado com você. Essa mulher atrai homens que desejam ter com ela algum tipo de relacionamento informal, que é também um aspecto cultural. Em relacionamentos informais, o homem contribuía com o sustento da mulher, porque aquela mulher era como se fosse a sua amante. Talvez assim, essa seja a melhor expressão para explicar o tipo de relacionamento que essa mulher tem com este homem. Ela é como se fosse um amante. Ela não é uma esposa e nem tem um relacionamento oficial, mas ainda assim este homem se compromete com ela e ela se deita com ele. Este é um tipo de relacionamento que era muito vergonhoso, tanto para o homem quanto para a mulher. As mulheres que aceitavam esse tipo de relacionamento eram, naquela época, comparadas com prostitutas. Tanto é assim que a palavra usada para se referir a essas amantes é a mesma palavra que era usada para se referir às prostitutas. Isso porque eles consideravam que este ato de uma mulher se unir de maneira informal com um homem era como um adultério. Ela estava fazendo a mesma coisa que era cometido pelas prostitutas. Elas não possuíam um relacionamento formal com um homem e aceitavam ter relações sexuais com ele. Então a mesma expressão é usada aqui para o que ela faz. Como um amante, ela não possui um relacionamento formal, mas ainda assim ela aceita ter um ato sexual com essa pessoa. Esse aspecto cultural mostra que essa mulher
está muito longe de ser um padrão para qualquer coisa. Principalmente um padrão para a vida religiosa. Para a vida de adoração que se espera de uma pessoa, então, essa mulher aqui não seria tomada como referência. Mas a falta de padrão que existe nessa mulher revela para nós que Jesus, de fato, está realizando uma grande obra. Pessoas que têm má reputação, pessoas que não seriam alcançadas pelos padrões religiosos, que não seriam restauradas pelos padrões religiosos, serão alcançadas e restauradas por Jesus. Jesus faz aquilo que a religião judaica não consegue fazer. Jesus faz aquilo que a tradição judaica não consegue fazer. Essas pessoas que foram esquecidas pelas suas imoralidades vão ser alcançadas por Jesus e vão se tornar os verdadeiros adoradores encontrados por Deus. Olha que coisa esplêndida. Pessoas que não tinham a menor condição de serem restauradas vão ser restauradas. Quem me faz aqui uma explicação sobre o estado moral dessa mulher, que eu preciso ler essa explicação só para nós termos uma compreensão muito clara da grandiosidade da obra que Jesus está realizando. Essa mulher pode ter pedido alguns maridos por morte, mas o fato de ir sozinha ao poço, isso aqui é um problema social muito sério, de possivelmente ter intenção amorosa com Jesus, como eu disse, dela ter entendido ser uma água natural, e de estar atualmente em uma união não matrimonial, ela é um tipo de amante, sugeririam para a maioria dos leitores antigos que ela teria responsabilidade moral, pelo menos em parte, por sua situação. Esse é um comentário importante, porque ele nos livra de uma visão romântica dessa história. Leitores modernos tentam, a todo custo, humanizar esta mulher pelo fato dela ter tido muitos casamentos. Mesmo que se faça assim, bastante esforço para ler esse texto de maneira romântica e moderna, nós precisamos reconhecer que, em alguma medida, ela agiu de maneira imoral em sua vida. De alguma maneira, ela aceitou se tornar amante de um homem que não era o seu marido. O que tornou aquela mulher uma pessoa com má reputação. Apesar disso, Jesus foi até ela. Jesus confrontou a sua imoralidade. Jesus ressignificou a sua religião falando sobre o lugar de adoração. E Jesus ensinou a essa mulher o que ela precisava saber sobre verdadeira adoração e relacionamento com Deus. Depois de ouvir aquilo que Jesus lhe ensinou, a história dessa mulher termina de uma maneira esplêndida. Veja comigo. Muitos samaritanos dos povoados creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Uma confrontação direta à sua vida imoral. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Deus seja louvado por isso. Em Samaria, Deus encontrou muitos verdadeiros adoradores. E o primeiro deles foi uma mulher. Depois de tratar de maneira objetiva com os problemas morais que essa mulher tinha, Jesus lhe ensinou. E ouvindo o ensinamento de Jesus, ela conseguiu responder de maneira apropriada. Jesus não olhou o passado daquela mulher e nem a má reputação que ela tinha. Jesus olhou o futuro que ela poderia alcançar crendo no seu ensino. E a resposta que essa mulher deu aos ensinos de Jesus fizeram toda a diferença para ela e para a sua comunidade. Essa mulher se tornou a primeira pessoa a fazer parte da comunidade de fé que surgiu em Samaria. Por meio de Jesus,
Deus está encontrando verdadeiros adoradores. De maneira surpreendente, Deus está indo em lugares inesperados encontrar verdadeiros adoradores. Começando a terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje, a partir dos versículos que eu lhes expliquei. Primeira aplicação. Cristãos não podem excluir da fé pessoas com passado vergonhoso. Veja só, eu sei que pessoas religiosas naturalmente se tornam assim muito seletivas sobre o padrão de conduta que se espera de um cristão. Isso porque nós aguardamos que a pessoa que se tornou cristão responda de maneira apropriada à fé que ela diz ter recebido. Então a gente acaba estabelecendo certos padrões de conduta moral. Porém, esses padrões eles podem acabar agindo contra os novos convertidos. Pessoas que às vezes possuem um passado vergonhoso, que fizeram coisas vergonhosas. Jesus nos ensina que nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Nós não devemos olhar pelo passado das pessoas e dizer que a salvação para essas pessoas é impossível. Nessa primeira aplicação, é uma advertência à comunidade local. A comunidade local não pode criar obstáculos que Jesus não criou. Pelo contrário, Jesus superou obstáculos para encontrar pessoas que Deus procurava. Nós hoje não podemos ser aqueles que criam esses obstáculos. Eu me lembro de uma experiência evangelizadora interessante. Eu fui anunciar Cristo para um homem que depois se tornou um amigo querido e ele acabou se convertendo a Cristo. E nós saímos muito alegres naquela tarde, daquela experiência dele olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador. E encontramos uma pessoa na cidade enquanto caminhávamos e decidimos compartilhar aquele testemunho e dissemos, olha, aquele irmão, sabe, aquela pessoa, pois é, ele viu Cristo como seu Senhor e reconheceu o senhorio de Cristo e se tornou cristão. E a pessoa me respondeu assim, não, aquele lá nunca vai ser crente. Porque ele é uma pessoa imoral, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro. E aquilo me chocou de uma maneira surpreendente. Porque às vezes somos nós que estamos querendo excluir aqueles que Jesus não excluiu. Somos nós que não queremos pessoas com passados estranhos dentro da comunidade de fé. E este é um obstáculo real. Uma segunda experiência aqui, eu acho que é importante eu contar. Eu evangelizava uma moça que trabalhava vendendo seu corpo e aquela moça ouviu a pregação e eu falei, então, por que você, como uma pessoa que ouvindo falar de Jesus, não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? E ela me confrontou de uma maneira que eu não esperava. Ela me disse assim, você acha, pastor, que se eu for lá na sua igreja e disser às pessoas o que eu faço, você acha que eles vão me tratar naturalmente? Você acha que eles sabendo que eu trabalho vendendo o meu corpo, eu vou ser aceito dentro da comunidade? Você acha que algum marido vai deixar alguma esposa me cumprimentar com a paz do Senhor, como vocês assembleanos fazem? E ela constatou algo que é vergonhoso demais. Nós acabamos excluindo da fé pessoas com passado vergonhoso. Mas além de nós, há uma segunda aplicação. Seu passado não pode mantê-lo longe de Jesus. Se comunidades não devem fazer isso, nessa segunda aplicação eu estou falando pessoalmente com a pessoa. As questões morais são um problema real. Para Jesus encontrar aquela mulher, ele teve que tratar de maneira objetiva da sua imoralidade. A imoralidade de uma pessoa pode deixar ela longe de Jesus. Tanto a mulher quanto os samaritanos tiveram que responder de maneira apropriada ao que Jesus disse. Essa mulher, então, revela para a gente como é que nós devemos agir. A gente deve colocar a nossa história diante de Jesus.
na presença dele. A gente não precisa esconder nada, porque Jesus conhece tudo sobre nós. A mulher disse, ixi, eu vejo que você é um profeta. E os samaritanos viam Moisés como o último profeta. Então ela está reconhecendo que Jesus é alguém como Moisés. Mas olhando para Jesus, ela percebe que Jesus conhece aquilo que nos é muito pessoal e às vezes que a gente quer esconder. O que Jesus espera de você é que você olhe para ele como sendo a água viva que pode lhe dar a vida eterna. O que vai deixar você adequado para Deus não é obedecer às exigências da tradição pentecostal. O que vai deixar você adequado para Deus é ouvir Jesus e obedecer Jesus. Jesus é quem transforma pessoas. E se você deseja ser encontrado por Deus, Jesus está procurando você. Jesus está procurando você para confrontar a sua imoralidade. E sendo confrontado pelo seu pecado, você tem a oportunidade de responder a Jesus de maneira apropriada, crer em Jesus, clamar pela sua salvação. E então esta água viva muda o seu status de pessoa imoral para uma pessoa que é encontrada por Deus e restaurada por Cristo. Terceira aplicação. Jesus encontra verdadeiros adoradores em lugares inesperados. Isso é maravilhoso demais, porque Jesus teve que romper barreiras para conseguir chegar até aquela mulher. E são barreiras mesmo. Quando, por exemplo, os apóstolos retornam de ter ido comprar comida, eles ficam assim, vixe, o que Jesus está fazendo? Meio complicado isso, né? Porque a barreira do gênero, ela é uma mulher, a barreira da religião, os samaritanos têm uma religião muito estranha, a barreira étnica, a barreira moral dessa mulher, tudo isso poderiam ser barreiras, mas nenhuma dessas barreiras impediram Jesus de encontrá-la. E hoje, Jesus continua fazendo o mesmo. Ele continua encontrando e salvando aqueles que estão perdidos. Você precisa acreditar no grande poder de Jesus para salvar e para transformar. Jesus pode ir em lugares inesperados e encontrar pessoas como eu e como você. E você precisa dizer para pessoas inesperadas que Jesus também pode encontrá-las. Mesmo que elas não sejam como Nicodemos. Na fé cristã, há espaço para pessoas como Nicodemos e como a mulher samaritana. No final da história, os dois fazem parte da comunidade de fé. Gente religiosa que precisa ser ajustada na sua fé e gente imoral que precisa ser ajustada na sua fé. Jesus tem uma chave para ajustar todo mundo, até parafuso empanado. Se você tem uma vida complicada, Jesus Cristo pode tornar uma pessoa inesperada um verdadeiro adorador. Quarta aplicação. A verdadeira adoração surge como resultado da obra de Jesus. Eu queria encerrar com essa aplicação, porque geralmente quando nós pensamos em adoração, né, esse texto aqui de João 4, ele é citado muito para falar sobre adoração, mas as imagens que as pessoas usam para falar de adoração, às vezes são imagens musicais. A verdadeira adoração é um estilo musical. A verdadeira adoração é uma atitude corporal. Quando você está ali ouvindo a música, você levanta as mãos, você balança de um lado para o outro. A verdadeira adoração é uma emoção intensa. Você chora, você aplaude, você grita. Mas a história da mulher samaritana revela que a verdadeira adoração não é isso. O verdadeiro adorador surgiu após ouvir e crer nas palavras de Jesus. São essas pessoas que Deus procura. Aqueles que respondem de maneira apropriada ao ensino de Jesus. Tendo ouvido falar da água viva, elas acreditam naquilo que Jesus faz pelos sedentos. Se você quer se tornar um verdadeiro adorador, apenas Jesus pode fazer isso por você. E eu sei que às vezes nós até temos um estilo musical chamado adoração, né?
Mas a adoração verdadeira não é essa. A adoração verdadeira é resultado do que Jesus transforma a vida de uma pessoa. Deus pode encontrar você e pode fazer você um verdadeiro adorador. Para isso, ouça Jesus, creia em Jesus e clame a Jesus. Para encerrar a nossa aula, eu queria avaliar o aprendizado. O que aprendemos nessa lição? Eu vou lhe fazer uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra. Tudo bem? Se precisar pensar, você pode apertar pause e pensar um pouco antes de eu apresentar as respostas. Primeira questão. Uma das características literárias de João é que ele costuma construir contrastes irônicos. Por exemplo, o contraste entre Nicodemos e uma mulher daquele lugar. De onde é a mulher que João cria um contraste irônico com Nicodemos? A mulher é de Samaria, por isso que ela é chamada de samaritana. Tudo bem? Segunda questão. Jesus foi enviado pelo Senhor para procurar esse tipo de pessoa. Para isso, ele foi atrás dos samaritanos. Que tipo de pessoa Jesus está procurando, hein? Adoradores! Jesus está procurando adoradores que adorem o Pai Espírito em verdade. E para encontrar essas pessoas, Jesus foi a uma mulher samaritana que o levou a uma comunidade inteira que foi encontrada por Deus. Vamos então à terceira questão? Tanto com a mulher samaritana como com Nicodemos, Jesus não estava falando de água ou parto, no caso de nascer de novo. Esses elementos possuíam este aspecto. Isso é um aspecto comum, né, no paralelo. Jesus fala de água e fala do parto, mas não de maneira natural. Jesus fala de maneira espiritual. Muito bem, isso aí. Quarta questão. Ao mandar buscar essa pessoa, Jesus resolveria o problema moral da mulher samaritana. Jesus está ali, olha, eu tenho água viva. Água. Não, então me dá, porque eu estou cansado, eu preciso dessa... Não, é uma água espiritual. Mas para você receber essa água espiritual, Jesus precisa confrontar o pecado daquela mulher. E para confrontar o pecado daquela mulher, Jesus diz, chame seu marido. Quando Jesus disse isso, naquele momento ele estava confrontando a vida daquela mulher. Para ser alcançada, ela precisou abandonar aquilo que estava fazendo de errado. Quinta e última questão. Em Samaria, Deus encontrou muitos verdadeiros adoradores. O primeiro deles foi essa pessoa. Quem foi a primeira pessoa que fez parte da comunidade de fé em Samaria? Uma mulher. A gente não sabe o nome, mas a gente sabe que foi uma mulher. Aqui estão as 5 palavras da nossa atividade. Samaria, adoradores, espiritual, marido e mulher. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para você tentar identificar essas palavras. Eu espero que esta lição tenha lhe edificado e lhe ajudado. Se Deus quiser, nós nos vemos aqui na próxima lição para seguirmos então com o nosso aprendizado. Até lá então.